Paz do Senhor a todos. Amém. Podem ficar sentados, irmãos. É muito bom estar aqui nesta noite. E experimentarmos a presença de Deus. A presença de Deus é a maior riqueza que nós podemos ter. É a única coisa que nos satisfaz completamente. Amém? Concordam comigo? Amém. E nesta noite aceitei o desafio de poder trazer um pouco neste seminário daquilo que tenho aprendido também durante algum tempo, para me apresentar um bocadinho. Chamo-me Ana Mari. Meu nome completo é Ana Maria, mas todos me chamam por Ana Mari ou Ana. Estou casada com este homem lindo que está aí sentado há 35 anos. Ele foi chamado para ser missionário na Espanha e foi ali que nos conhecemos. Esteve lá 14 anos de missionário e os últimos, a maioria dos anos, não é, esteve em Cádiz, onde eu sou. E depois de 5 anos casados, o Senhor nos trouxe de volta para Portugal, a ele de volta para a minha primeira vez, não é? Para a igreja que eu tinha enviado. De forma que ele está vinculado a esta igreja desde 48 anos. E eu já 30 e tal anos, não é? Já vivo mais tempo aqui em Portugal do que na Espanha. Portanto, já estou quase que sangue portuguesa a correr nas minhas veias. Tivemos 3 filhos. Rebeca, com 31 anos, Esther, com 25. E Paulo David, com 18 anos. As 2 mais velhas já casaram e estamos a experimentar um pouco assim do ninho que está ficando vazio, né? É uma nova fase. Eu entreguei a minha vida a Deus com 12 anos. Eu não vou falar muito de mim porque não é esse o propósito, mas eu sei que também gostam de saber a experiência, não é? A trajetória de cada um. A minha família conheceu Jesus passado pouco tempo da morte da minha mãe. Por um acidente em casa, e foi assim que nós chegamos a Deus, em um momento muito difícil, mas Deus trouxe a paz e a alegria e propósito para continuar no nosso lar, de forma que eu entreguei ao Senhor com 12 anos, batizei e as águas com 16, e desde ali que eu comecei a servir a Deus na área do louvor. Já são muitos anos nesta área e quero vos dizer que sempre temos coisas para aprender. Não sabemos tudo. Crescemos mais e mais, não é? À medida que caminhamos com o Senhor. Deus me permitiu também desenvolver um trabalho no Ministério do Louvor, na Igreja de Almada, onde nós estamos, a pastorear. E foram tempos de crescimento, de aprendizagem. Deus me permitiu também a honra de gravar vários trabalhos a solo, também com a nossa banda. Muitos de vocês conheceram também, conhecem o Ministério Voz de Júbilo, ao qual fundei também e pertenci durante 10 anos, e foi também uma trajetória linda, não é? E hoje, atualmente, continuo a colaborar com tudo que é Ministério do Louvor da Igreja, coordeno o grupo também e lidero também. Não tantas vezes já, mas estou ali também servindo ao Senhor também nessa área. O que eu vou trazer esta noite para vocês é um pouco do que nós ensinamos na nossa escola, a Almada Worship, na Cova da Piedade. Nós temos uma escola de adoradores, não é uma simples escola de música. Porque a escola de música podem aprender aí fora, não é? Qualquer organização também que ensine música. Mas nós queremos semear no coração dos nossos jovens, dos nossos músicos, o que é ser um verdadeiro adorador. Não é só cantar, não é só tocar, é muito mais do que isso. Então, eu queria trazer a vocês alguns dos conceitos que nós ensinamos. E sabem que nós precisamos de ter claros os conceitos. Às vezes nós temos assim uma mistura de conceitos, não é? Ou até porque ouvimos alguns ensinamentos,
algumas frases e cá ficaram. Mas quando nós vamos ver bem na palavra de Deus, que deve ser a base de tudo que nós fazemos, talvez não estejam assim tão contextualizados. Então, eu venho trazer alguns conceitos que a Bíblia também nos ensina. E a primeira coisa, podes passar, que eu vou falar, será dos conceitos de louvor e de adoração. Depois vou tocar um bocadinho no Ministério do Louvor, da Igreja Congregacional, ajustando o alvo, não é? Do Ministério. E também analisar um bocadinho, se tivermos tempo, de uma espécie de teologia popular que anda por aí, sobre o louvor e adoração, que não são apenas do que chavões e não tem assim uma grande base bíblica. O primeiro conceito base que eu vou abordar nesta noite tem a ver com o conceito do louvor e de adoração. Eu não sei vocês, mas eu ouvi aí bom, os mais jovens não ouviram na década dos 80, mas podem ter chegado a esse ensinamento agora, né, atualidade. Mas aí pela década dos 80, 90, os ensinamentos muitas vezes que chegavam sobre louvor e adoração até nós, diziam que o louvor eram as músicas, as canções que falavam do que Deus faz. E a adoração eram os temas que eram mais lentinhos, que falavam de quem Deus é. Bom, alguém ouviu esse tipo de categoria, digamos assim? Falava-se que o louvor eram as músicas mais ritmadas, mais de festa, e que a adoração eram as músicas mais tranquilas, de mais introspecção. Bom, o que é que nós entendemos por estes dois conceitos? Não vou pedir a você, mas cada um tem um conceito na cabeça, né? Não temos tempo para isso, em outro momento talvez. O que é que nós entendemos por estes dois conceitos? O primeiro conceito que eu quero colocar é o conceito da adoração. Ok? Adoração é um conceito base. Adoração não é música. Adoração não é apenas um tema lento ou de consagração, ou no qual eu choro muito. Adoração é uma forma de vida. Eu posso e devo adorar sem cantar, sem música. Adorar é uma forma de vida que está caracterizada por uma entrega total e incondicional à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias que vivemos. Foi muito curiosa quando a vossa pastora leu em Abacuque. Mas leu e digo assim, uau, muito bem. Por quê? Porque a nossa adoração, não é? O profeta diz, ainda que, em ti vou esperar. Tinha uma postura, tinha uma forma de estar, tinha uma forma de depender da vontade de Deus completamente. Independente das circunstâncias em que estamos. Então, a adoração é muito mais do que cantar. Adoração é uma forma de vida, é uma postura, é um reconhecimento contínuo de quem Deus é e a nossa dependência de Deus em todo momento. Então, quando nós saímos daqui, da casa de oração, e começamos a trabalhar na segunda-feira, mesmo que não cantemos, nós devemos adorar o nosso Deus com a nossa forma de agir. Irmãos, a maior adoração que nós podemos dar a Deus é obediência. É obediência à sua palavra. Essa é a maior adoração. Podes passar, querida. Por isso que o Senhor nos diz, não é na sua palavra, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Isso é adoração. Amar ao Senhor e o reconhecer sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Nós fomos criados para adorar. Nós estamos desenhados para adorar. E quando nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa ou pessoa.
Concorda comigo? Por isso é que existem os ídolos. Por isso é que existem os falsos deuses. Porque nós estamos criados para adorar. O vazio que o ser humano tem quando não nasceu de novo só pode ser preenchido por Deus através do novo nascimento. Nós fomos criados para adorar, para lhe adorar. Há uma expressão também em Jó, podes passar, quando nós vemos que ele perdeu muita coisa. Os irmãos se lembram da história de Jó? O que ele fez com aquilo tudo que lhe tinha acontecido? Diz que então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra, o que fez? Adorou. E reparem o que Deus inspirou para que ficasse escrito. Adorou e disse: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração, é reconhecimento da soberania de Deus, independentemente daquilo que eu estou a passar. Entendem? É uma mostra tremenda de adoração ao Senhor. Agora, essa adoração, esse reconhecimento de Deus, de quem Deus é, Deus soberano, essa dependência, vai se manifestar de forma externa, de várias formas. Ok? Então, a adoração, para além de ter um aspecto interno, que só Deus sabe, tem uma manifestação, ou várias, externas. Então, nós vamos manifestar a adoração a Deus através da forma de vida, claro, como já vimos, agir de maneira correta aos olhos de Deus, através do louvor, e já vamos ver o que é o louvor. Okay? O louvor é uma manifestação externa da adoração. Podes repetir comigo? O louvor é uma manifestação externa da adoração. Ok? Através de ofertas, através de serviço, amor, etc. É que eu posso adorar a Deus. Irmãos, a adoração não é só cantar. Estão comigo? Adorar é muito mais cantar. Agora, e eu posso expressar, uma das formas que eu expresso a adoração é louvando. Estamos juntos? Louvor. Louvor é uma manifestação externa da minha adoração a Deus, e eu posso louvar sem adorar. Olha aqui. Eu posso louvar sem adorar. Porque a adoração é uma postura interna. Reparem, nós temos uma passagem na Bíblia que até um demônio diz: Filho do Deus Altíssimo. Isso é uma espécie de elogio, mas é um demônio. Então, eu posso elogiar Deus, e eu posso dizer coisas boas a Deus, e não adorá-lo. Os irmãos estão comigo? Porque adorar é muito mais do que elogiar. O meu louvor pode ou não coincidir com o grau de adoração que eu ofereço a Deus. Por isso é que nós encontramos esta expressão de Jesus, que ele vai repetir, uma expressão do Antigo Testamento: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão. Uau! Forte, né? Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que forte que Jesus falou. Ou seja, nós podemos ser, eventualmente, um povo que honra com os lábios ao Senhor, ou seja, louva, mas o coração, a adoração, zero. Mas aqui não queremos ser assim, pois não? Não, porque queremos ser adoradores. Verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E que é isto? É que nós somos coerentes. O que dizemos tem a ver com aquilo que nós temos no nosso interior, com aquilo que praticamos. Somos coerentes. Nós somos adoradores em espírito e em verdade. Aleluia! O louvor implica ser
sempre uma confissão ou uma declaração moral relativa a quem Deus é e ao que Deus faz. Ok? Portanto, eu não posso louvar tu tampouco com a boca fechada. Porque louvor, a palavra que está lá, implica necessariamente abrir a minha boca. Então, eu não posso louvar por ti. E tu não podes louvar por mim. Estamos juntos? Há muito tempo, entrei numa igreja e ainda estavam... tive que entrar na casa de banho antes de me dirigir lá para dentro e estavam lá umas pessoas a conversar também. E eu estava a ouvir a conversa. E elas estavam a comentar assim: não vamos lá para dentro. Elas ainda estão a cantar. Como assim? Elas ainda estão a cantar. Como dizendo, estão a fazer ainda o que elas têm que fazer, o que o grupo do louvor tem que fazer. Ainda não, não está a minha parte. Não é a parte em que eu tenho que participar. Não é? Irmãos, a partir de Jesus, o sacerdócio é universal. Ninguém louva, ninguém adora por mim. Porque nós às vezes trazemos o conceito de que eu sou um sacerdote e às vezes até pensamos em um grupo de louvor, mas pronto, não me quero adiantar. Nós temos o nosso sacerdócio que temos que exercer diante do Senhor. E o irmão também. Cada um tem que exercer o seu sacerdócio diante do Senhor. E o louvor implica sempre uma confissão, uma declaração. O irmão até pode dizer, mas eu não canto bem. Não interessa. Declara. Abre tua boca. Confessa. É muito importante, irmãos, nós falarmos, nós levantarmos a voz, nós invocar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abre a tua boca e eu te encherei. Mas isso temos que fazer cada um de nós. Ninguém vai fazer por nós. Nem o grupo do louvor. Porque ele tem um trabalho para fazer e vamos ver. Mas cada um de nós temos que louvar, devemos louvar ao Senhor e abrir os nossos lábios. Não te preocupes, está desafinado. Lá para cima chega afinadinho. Não nota. Tá? Aí está. Porque Deus vai dizer, olha, ela está cantando desafinado ao lado, mas o coração está completamente afinado com aquilo que está a dizer. Ela vive aquilo que está a dizer. Então é isso que Deus se agrada. Que haja verdade na nossa adoração. Aleluia. Agora, rapidamente então. Ministério do louvor congregacional. Louvor congregacional, ok? Porque o que nos interessa aqui é o ministério do louvor que é exercido na congregação. Sim. Porque todos nós juntos louvamos a Deus, que é uma manifestação externa da adoração. Agora, qual é o alvo do ministério do louvor? Né? Qual é o alvo? E eu, sempre que falo nisto, eu digo que quando nós entendemos quantos ministros de louvor há aqui, quanta gente serve na área do louvor, na sua igreja. É assim, não fiquem escandalizados quando falamos de ministério do louvor. Porque ministério significa serviço. Portanto, o que estamos a dizer é que somos servos na área do louvor. Ninguém fica chocado com isso, não? Ministério do louvor é uma área de serviço dentro da igreja, como qualquer outra, tá? E às vezes, dentro do ministério do louvor, nós sentimos pesos e responsabilidades que não são nossas. E às vezes pensamos que nós temos que fazer algo que não é o nosso trabalho. E aqui quero analisar algumas das ideias que por vezes induzem a erro em relação ao ministério do louvor da igreja. O ministério do louvor da igreja e as pessoas que estão a servir nessa área não estão como animadores socioculturais. Nós não somos animadores. Nós não estamos a servir Deus louvando para animar, ou permitam-me esta expressão, para encher chouriços, para passar o tempo. Desculpem, assim ser clara, mas é assim. Não. Nós temos um alvo. Não são eles que estão a cantar, somos todos que estamos a louvar. Todos. O grupo do louvor não é uma elite especial. Eu não gosto muito daquela expressão de são levitas. Só se fores descendente de Levi. Eu não sou. Acho que não sou. Portanto, eu não sou levita. Eu sou
não preciso que me chame levita para ser alguém do louvor. Os irmãos estão comigo? Amém. Quando vamos ao Antigo Testamento, só alguns levitas é que cantavam, hein? Os outros, se calhar, não davam uma para a caixa. Portanto, nós somos todos levitas. Entendem? Vamos lá. Então, há uma teologia que diz que servir no ministério do louvor é conduzir o resto da igreja à presença de Deus. Ai, que frase mais bonita! O grupo do louvor é aquele que conduz o resto da igreja à presença de Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Na Nova Aliança? A partir de Jesus Cristo, nós portamos a presença de Deus. O Espírito Santo mora dentro de nós. Como é que eu, que também preciso de Deus e que tenho o Espírito Santo, digo que eu vou levar o resto da igreja à presença de Deus, mas eles não estão na presença de Deus? Todos estamos na presença de Deus. Sabe por quê? Esse tipo de frases é como se o grupo do louvor fosse uma classe diferente. Entende? Estão comigo o que eu quero dizer? Parece que um peso. Quer dizer, então, se eles não cantam, a presença de Deus não vem, os irmãos não vão à presença. Como é isto? Todos nós portamos o Espírito Santo dentro de nós. Aqueles que somos nascidos de novo. Se tu não nasceste de novo ainda, hoje é dia disso também. De nascer de novo. Mas com o Espírito Santo, nós portamos a presença de Deus. Agora nós dizemos, mas não, o grupo do louvor é aquele que prepara a igreja para receber a palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos estas expressões. Agora estamos prontos para ouvir a palavra. Antes não. Porque as liturgias podem mudar muito. E eu posso começar com a pregação da palavra e louvar depois. Certo ou não? Amém. Nós é que dizemos como é que a liturgia é, a ordem que é. E às vezes nós dizemos assim, não, mas é que a pessoa se calhar entra na casa de oração, está muito cansada, está estressada. E pronto, estão a ver? E depois ouvem os cânticos, cantam, e aí depois é que já o coração fica preparado para ouvir a palavra de Deus. Olha, irmãos, vocês sabem por que o louvor tem esse efeito em nós? Porque se as canções que cantamos estão cheias de palavra de Deus, já estamos a receber a palavra de Deus. Estão comigo ou não? Portanto, o que tem um efeito não é a música. Porque a música, músicos, gravem isto na cabeça. A música é uma ferramenta que reforça a mensagem. Mas o que tem efeito nas nossas vidas é a palavra de Deus cantada. É a palavra de Deus cantada. O que tem efeito na tua vida quando entras por aquela porta e se calhar estás embaixo, é aquele coro que diz que Deus é fiel, e isso é palavra. É aquele coro que diz que Deus é a minha rocha, isso é palavra. Nós estamos a falar do que? De atributos de Deus. Por isso é que há cânticos, irmãos, e agora há cânticos que atraem de alguma forma o mover de Deus no nosso meio. Por quê? Porque são puros atributos de Deus. Glória a Deus. Há músicas que, olha, já no Testamento, é tanta letra, eu vou fazer, eu vou vencer, e Deus parece que não está. Por isso é que há músicas que uma pessoa diz, esse louvor parece que tem um poder especial. O que tem? O que tem? Tem os atributos de Deus. Tem louvor, tem adoração a Deus, tem reconhecimento de Deus. E há outras músicas que uma pessoa fica tipo, não, porque não é louvor a Deus. Às vezes é louvor a nós. E nós temos que ter muito cuidado com as letras que cantamos. Agora, a missão do grupo do louvor não é preparar a igreja para receber a palavra de Deus. Se a igreja não está preparada para receber a palavra de Deus, já quando entra naquela porta, alguma coisa está errada. Aliás, eu digo mais, se a igreja não está preparada para estar em contato com a palavra de Deus, de segunda a domingo, há qualquer coisa que não está bem. Certo?
A primeira vez que nós organizamos a primeira conferência de louvor na AD Almada, que foi lá pelos anos 1900 e trocou passo, acho que em 94, para aí, nós convidamos um pastor, o pastor Luiz Manuel de Moçambique. E ele disse uma frase que até hoje está na minha cabeça. E ensino e passo. E até morrer, vou repetir. Não há vida no culto sem culto na vida. Nós às vezes queremos chegar aqui e se calhar não abrimos a Bíblia em toda a semana. E queremos que Deus se mova, queremos sentir, queremos ver, queremos Deus manifestar. Mas se não houve louvor na vida, o nosso louvor não vai ter vida. Entendem o que eu quero dizer? Outra expressão é: o grupo do louvor faz com que Deus se manifeste a sua presença no meio da igreja. Nós não estamos com ninguém. Se Deus se quer manifestar, se vai manifestar. Mas se Deus quer estar em silêncio, vai estar em silêncio. E mesmo assim nós vamos louvá-lo, nós vamos adorar e vamos estar na sua presença. Mas com certeza que Deus se vai manifestar quando nós estamos consagrados a Ele, quando nós o procuramos em espírito. Mas não é o grupo do louvor que faz. Entendem, meus irmãos? Amém. Ora, sai um peso muito grande, não é? Porque às vezes, como elementos do grupo do louvor, pensamos que talvez esse dia o louvor assim não teve tanta vida. Ou os irmãos não aderiram tanto. Ou há irmãos que às vezes têm cara de... não é de princípio a fim. E a gente que está aqui a ministrar e olha para lá e diz, mas que coisa. Mas outra vez aquele irmã está com aquela cara fechada. Eu não presto como líder de louvor. Eu não consegui fazer com que ele te louvasse. Mas aqui voltamos outra vez à ideia do caminho. A nossa responsabilidade é louvar a Deus. A responsabilidade do irmão também é louvar a Deus. Deve ser o ministério, o sacerdócio cristão. Então, o nosso trabalho está bem feito quando nós fizemos o que devíamos e é auxiliar o resto da igreja para executar o cântico da melhor forma. Porque Deus merece o melhor. Deus merece a excelência. Não é aquela frase de, eu canto tudo desafinado, mas é para a glória de Deus. Ok? Não é bem ok. Porque se nós podemos fazer as coisas bem, vamos fazê-las bem. Agora, a excelência. O que é a excelência? A excelência é fazer o melhor do que tenho. Porque Deus só não vai demandar o que tenho. Não é? Então nós devemos executar o cântico da melhor forma que nós possamos, trabalhando, ensaiando, esforçando-nos para dar o melhor a Deus. Mas pense, é por aí que tu ficas, é por aí que eu fico, porque o resto da igreja vai aderir a esse cântico, vai aderir a esse louvor, se quiser. É verdade ou não? Mas aqui não, aqui me parece que são todos louvaristas, né? É tudo gente de louvor, tudo gente que louva. Isso só acontece na de Almada, de vez em quando. Se há algo sério, só acontece na de Almada. Em 1 de Crônicas 16, foi curioso porque o irmão leu a passagem também no início. Em 1 de Crônicas 16, nós vemos a primeira iniciativa organizada do Ministério do Louvor. Organizada. Porque houve uma líder de louvor pioneira. Não sei se os irmãos se lembram de quem foi. Houve uma mulher que depois de um ato de vitória tremendo do povo do Senhor, quando atravessou o Mar Vermelho, vocês se lembram? Houve uma mulher, alguém sabe quem é? Miriam. Uau, muito bem. O que ela fez? Ela pegou no que tinha, na pandereta, e começou ali a louvar ao Senhor, a louvar ao Senhor. E os outros seguiram. A primeira líder de louvor, gente, lá estava ela, a tomar a iniciativa, a louvar ao Senhor, e os outros seguiram atrás também. E diz que faziam até contracanto e tudo, porque Moisés depois escreveu o cântico e era contracanto. E foi uma coisa completamente espontânea. Que coisa linda, né, irmãos? Glória a Jesus. E sabem, às vezes eu tenho observado
observado isso, às vezes nas coisas mais simples, nos cânticos mais simples. Nós trabalhamos anos a fio com um baterista, o Wilson Ferreira, e ele diz, menos é mais. Às vezes não queremos fazer muita coisa, e às vezes a simplicidade, não é? E Miriam fez isso, foi uma simplicidade, foi fantástica. Mas, anos mais tarde, bastantes anos mais tarde, é que nós vimos aqui a Davi, né? O músico, o cantor, o poeta, o autor de tantos salmos. Diz em 1 Coríntios 16:4 que ele, quando trouxe a arca para a tenda, ele pôs a arca do Senhor no centro e estabeleceu um turno seguido, não é? De músicos e cantores que estavam lá continuamente. Diz que pôs alguns dos levitas por ministros, perante a arca do Senhor. E isto para quê? Para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Olha, muitas vezes eu tenho feito isto como líder de louvor, muitas vezes eu tenho que ir a este versículo para eu me lembrar o que o Ministério do Louvor tem que fazer na igreja. E o que eu quero trazer também nesta noite é precisamente estas 3 palavras. Podes passar, minha querida. Nós encontramos estas 3 palavras chaves neste versículo. Zacar, Jadá e Halal. Podes pôr a primeira. Zacar. Era para isto que Davi, ficou claro, não é? O versículo. Para isto que os colocou à frente da arca. Ou seja, na presença de Deus para louvar a Deus. Foi para isto. A primeira coisa foi para recordar. Irmãos, uma forma de nós louvarmos a Deus é recordar quem Ele é. Recordar o que fez. Recordar o que está a fazer. Recordar o que Ele prometeu que vai fazer. Sabem por quê? Porque a nossa memória é muito curta. Muitas vezes esquecemos de quem Deus é. Quantas vezes encontramos na palavra, lembrai-vos, lembrai-vos, porque a nossa tendência, por vezes, irmãos, é lembrar, não é bem lembrar, é pensar que vai acontecer coisas más conosco. Por isso que vem a ansiedade. E por isso que a palavra de Deus está sempre a dizer, lembra-te. Lembrar, mencionar, recordar, pensar a respeito, reconhecer, fazer menção, ok? No antigo Israel, como hoje, lembrar era um dos principais aspectos da adoração apropriada. Olha que coisa! Os irmãos viram um bocadinho ali, quando lemos um salmo que no fim dizia Selá. Viram? Selá. Eu costumo dizer que alguns dizem, eu sei lá o que significa isso. Selá é uma palavra que significa pausa para meditar. Isto é recordar também. Irmãos, às vezes nós pensamos também que Deus se move, que o louvor está muito bom quando há muito barulho. Irmãos, parar e pensar naquilo que estamos a dizer. Porque a nossa vida é a correr. Muitas vezes nem meditamos no que dizemos. Por isso que eu também não aprecio muito coros que têm muita letra. Porque não dá tempo de pensar na primeira frase, já estás a passar na quarta, na quinta ou na sexta. E não te concentras em nada. Os irmãos estão comigo. É como quando se escolhe a linha de coros para esse dia, para o louvor. Há pessoas que escolhem os coros só porque está na moda, porque é muito fixe, porque sabe que você tocar melhor. Irmãos, nós temos que escolher, músicos, temos que escolher os coros diante da presença do Senhor. Pedir a direção do Senhor, o que é preciso lembrar nesse dia. Claro que é preciso lembrar tudo, não, mas cada igreja tem uma trajetória de louvor. Cada igreja tem uma trajetória única. E o Espírito Santo é aquele que nos guia toda a verdade. É aquele que inspira. Quando nós vamos aos Salmos, meus queridos, nós vamos ver que os Salmos tinham um contexto. Houve um momento em que Jonatas disse a Davi: Davi, o meu pai te persegue, vai te matar. Procura um refúgio, procura onde esconder-se. Tu sabes o que escreveu Davi naquela altura? O Senhor é o meu refúgio. Aleluia.
Deus é o meu refúgio. Era o que era oportuno declarar naquela hora. Gente, nós no grupo do louvor precisamos dizer: Espírito Santo, o que tu queres que declaremos este domingo? O que a tua igreja precisa? Porque a igreja não amada, se calhar está precisando de outra coisa. Aqui são vocês. Então não podemos escolher músicas alcaias. Temos que ser intencionais naquilo que fazemos. Recordar intencionalmente. Este verbo também é usado para indicar insistência, para que alguém se lembre e transmite também a ideia de fazer alguma coisa reconhecida. Vou trazer a minha memória, vou reconhecer isso diante do Senhor. Vocês se lembram quando Jeremias escreveu Lamentações? Há uma parte ali em Lamentações que diz: o Senhor me deixou, o Senhor me fez mal, o Senhor não me ouviu, é como uma ursa que me despedaça. E de repente diz: peraí, vou pensar melhor. Vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Recordar. Grupo do louvor, nós temos que recordar, trazer à memória a igreja quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele prometeu fazer. Amém, irmãos? Zacar, seguinte palavra, nós temos a palavra Jadá, que tem a ver com ações de graças, com agradecer. Agradecer. Ela significa reconhecer, louvar, dar graças, confessar. É um ato de reconhecimento. É ações de graças. Ok? Eu vou deixar isto com vocês ali. Se alguém quiser depois tomar nota ou ficar com isso, com o PowerPoint, aliás, já lá está, não é? Para vocês verem quantas menções de cada dessas 3 palavras existem nos Salmos. Muitas. Sabem qual foi o livro que mais citou Jesus? Salmos. Coisa tremenda, fantástica. Levarmos o resto da igreja a reconhecer e agradecer o que Deus é, o que Deus fez, o que Deus é capaz de fazer. Aleluia. Olha, irmãos, se há alguma coisa que às vezes contende mesmo muito comigo ultimamente, e comigo própria, Deus, porque somos às vezes tão ingratos. Por que não agradecemos mais? Diz: entrai pelas suas portas com o quê? Com ações de graças. Paulo, quando escreveu aos Filipenses 1, 6, 7, 8 e 9, ele dizia que a forma de lidar com as preocupações é converter essas preocupações em petições, e depois que nós devíamos de dar graças. Como assim? Quando eu apresento uma preocupação ao Senhor, eu converto em petição e eu lhe dou graças, porque eu sei que o mesmo Deus que o fez ali, Ele vai voltar a fazê-lo agora e amanhã. Eu já estou a agradecer porque Ele já o fez, e isso vai alimentar a minha fé. Estou a reconhecer que Ele é capaz de voltar a fazê-lo de novo. Nós precisamos de agradecer. Agradecer. Deixar a cultura do queixume. Deixar a cultura do pedir. Grupo do louvor, eu vos desafio. Temos petições em nossas letras. Agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. Eu não estou a dizer que não devemos pedir ao Senhor. Claro que devemos pedir. Mas quando se trata de louvar, gente, vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ser gratos a Deus. Seguinte palavra: halal, que é louvar, elogiar. Nós somos talhos, está bem? Os talhos que andam por aí. Elogiar, gloriar, é festejar, é fazer festa. O que é que precisamos dar um bocadinho aqui? Não é? Estamos a ver as meninas ali com os paus saltar e a pular. Ai, que bom. Eu não salto muito, porque senão eu sempre caio. Mas às vezes salto. Por que você acha que trouxe este sapato? Não é? Porque às vezes a alegria é tanta, a gratidão é tanta. Graças a Deus. Aleluia. Pronto, eu sei que os espanhóis são mais efusivos também, mas foi algo que sempre me acompanhou no louvor. Sabem, há realidades tão fortes acerca de Deus que uma pessoa não pode cantá-las parada. Há alegrias tão, sei lá, tão profundas
Há atributos de Deus que nós podemos celebrar tanto. A igreja do Senhor não é um cemitério. A igreja do Senhor não é um sítio onde nós estamos de cara fechada. A igreja do Senhor é onde acontece a maior festa de todas. E às vezes nós o crente crente, o crente não. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos para festejar, porque Deus já foi bom na semana toda. Eu não vou esperar que o domingo que faça alguma coisa. Eu vou celebrar que Deus já o fez toda a semana. Eu já o celebrei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E agora eu vou para casa para celebrar as coisas. A casa do Senhor é um lugar de festa. É um lugar de festa. Eu tenho lá um dos líderes do louvor que ele me diz: Ana Mari, se eu estou a exagerar um bocado nos saltos, nos pulos, diz-me: filho, salta e pula. Se alguém se escandalizar, olha, eu também entendo, a gente que não salta nem pula, tudo bem. Mas louva, né? Louva. Pode estar quietinho, mas louva o Senhor. Mas faz festa ao Senhor. Festeja que Deus é. Nós temos razões a mais para fazer festa. Ele tem sido tão bom para nós. A maior parte das ocorrências da palavra significa louvar e está associada ao ministério dos levitas, que louvam a Deus pela manhã e à noite. 140 ocorrências na Bíblia, das quais 76 nos Salmos. 54% destas palavras estão nos Salmos. Olha. Levarmos o resto da igreja a elogiar e a louvar todos os atributos, obras, capacidades, poder do Senhor. Festejar. Festa. Aleluia. Vamos fazer festa a quem? Não é a gente. É festa a Ele. É celebrar quem é. Irmãos, o céu, o estado normal do céu é festa. Amém? É festa. Então vocês imaginam usar santo, 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 ninguém se cala. Toda a gente a louvar a Deus, toda a gente a fazer festa. E quando alguém se converte? A festa? Aquele santo mais, não é? Às vezes quando a gente se converte na piedade, eu subo depois para dar os anúncios e dizer: irmão, que há festa no céu. A gente, não é? Por quê? Porque o pecador veio ao arrependimento. Olha, uma vez estávamos nos Estados Unidos há muitos anos e estávamos numa igreja hispana. Os irmãos sabem como são as igrejas hispanas, não é? Ali as pessoas trazem os instrumentos de casa. É um desafio para os músicos, porque um traz uma garrafa, outro traz uma pandeireta e aquele que não tem um ritmo, aquilo é uma saranhada, é difícil. E olhava para os músicos e dizia assim: uau, que grande desafio que eles têm. O prédio quase que fazia assim, ó. E houve um momento que houve um silêncio. No meio daquela festança toda, e saiu uma irmãzinha e gritou: irmãos, os mortos não louvam! Olha! Apanhou outra vez toda a gente a louvar ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos vivos. E é verdade, os mortos não louvam. Mas se nós estamos vivos, nós vamos louvar. Vocês imaginam Davi quando trouxe a arca? Ele tirou a roupa real. Ele tirou a roupa daquilo que lhe trazia reconhecimento aos olhos da sociedade. Ele se despojou daquilo que o mundo lhe dizia que era alguma coisa importante também. E também para que dê jeito para saltar e pular. E a sua mulher, lembra-se da sua mulher, a sua própria mulher, disse: que figura estás a fazer? E às vezes já tem um inimigo que nos pode dizer: que figura estás a fazer? Ou alguém pode dizer, olhar para nós: não é para tanto. A gente sabe quando é para tanto, porque a gente sabe o muito que foi perdoado, o muito que foi. Tu e eu sabemos quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, não sabe, mas nós sabemos. O Senhor sabe a nossa vida a cada dia.
como não celebrá-lo? E Davi já estava a saltar, a pular. Finalmente, a presença de Deus, a arca, não é? Aquilo que representava, vinha deles. Ai, que coisa maravilhosa. E ele diz, olha, mais vil me farei aos teus olhos, que eu quero agradar ao Senhor. Não me interessa o que os outros digam. Há muita gente que não entende quando nós louvamos. A gente do mundo, então, pessoas que não são nascidas de novo dirão, esta gente está maluquinha da cabeça. Mas por outro lado, é um sinal. Porque essa alegria é uma alegria verdadeira. Quando nós nos alegramos no Senhor, é algo genuíno, irmãos. E é algo que dura. Não é algo que abandonamos quando saímos por aquela porta. Não. É algo que continua conosco quando é genuíno. Então nós devemos celebrar o Senhor. Celebra a tua salvação. Muitas vezes eu me pergunto isto: quantas vezes tu e eu já cantamos sobre a cruz? Quantas vezes tu e eu cantamos sobre Jesus e o Cordeiro? Quantas vezes tu e eu cantamos, sei lá, verdades bíblicas? E tu dizes, mas é que tem o mesmo efeito. Porque são verdades tão que nos preenchem completamente. E às vezes me pergunto, quantas vezes cantei esta música? Ainda tem esse efeito em mim. Porque não estamos a cantar para espantar os nossos males, não. Estamos a cantar porque é aquilo que nós vivemos. Agora, irmãos, nós não devemos adorar a adoração. Está comigo? Há pessoas que eu adoro adorar, não é? Nós devemos adorar o Senhor. Sabem que eu tive duas ocasiões na minha vida. Uma foi grávida da primeira filha e outra foi depois do Paulinho nascer, em que tive uma paralisia facial. A primeira, eu era muito nova, tinha 25 anos, 24 anos ainda. Com alguma fisioterapia, aquilo foi auxílio rapidamente. Mas a segunda vez, eu estava em casa e começou a dar uma paralisia facial. E eu já sentia que eu estava paralisada a metade da cara. O meu olho não fechava, eu tinha que fechar com o dedo. A boca estava caída, eu não sentia a respiração. E eu disse, Senhor, outra vez. E eu fui ao médico. Logo, claro, quando eu notei isto, e eu entrei nas urgências, a médica disse assim, olha, Ana, da outra vez, tu eres muito nova, mas agora não vais recuperar. Não te faças ilusões porque não vais recuperar. Mas podes começar a fazer fisioterapia, a ver se ajuda, porque normalmente a fisioterapia ajuda, não é? E eu lembro-me que eu fui esse domingo à igreja e algumas jovens em cima chegavam perto. Depois me contaram, eu não conseguia olhar para a tua cara. E eu lhe dizia, Senhor, como eu vou cantar com a cara toda nova? Eu nem conseguia cantar sequer. Mas pronto, tu é que me puseste a cantar, tu é que me podes voltar a cantar. Se tu não queres que eu cante, eu te vou adorar na mesma. E porque alguma outra coisa tu tens para mim. Ainda foi esse domingo à igreja. E depois eu digo, pronto, ok, eu vou procurar fisioterapia. Meti-me no carro, comecei a andar sobre uma quarta ou quinta-feira. E eu estava a conduzir o meu carro. Quando eu estava a conduzir o meu carro, estava a ir para uma clínica para marcar. E eu começo a sentir algo na minha cara. Um formigueiro. E tudo voltava ao sítio. Tudo voltava ao sítio. Nesse momento, eu tinha um grupo de mulheres, a Natália. Estive com ela hoje, agora no reunião. Uma Natália e uma João. Eles tinham um tempo de oração na congregação da Quinta do Conde de manhã. E nesse momento eu estava a orar por ele, para que eu fosse recuperasse. Nesse momento eu tive momentos que pensei, nunca mais vou conseguir cantar como deve ser, pronto, porque não consigo controlar a minha boca. Mas sabe, foi eu abrir mão. Senhor, mas se tu quiseres que eu fique assim, tu é que sabes porque é que estás a permitir isto, porque eu estou nas tuas mãos. Irmãos, quando nós estamos nas mãos do Senhor, tudo que vem para nós tem um propósito. Tudo!
Romanos 8:28 diz: todas as coisas, porque sabemos que todas as coisas ajudam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a gente muitas vezes para ali. Nós esquecemos do versículo 29. Qual era o propósito? Porque todos somos predestinados e chamados para ser conformes, semelhantes a Jesus. Para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo coopera para o meu bem, e o meu bem é tornar-me semelhante a Cristo. Não é a minha agenda do bem, é a agenda dele. Então, se essa experiência me tornou semelhante a Jesus, se a experiência que tu estás a passar te vai tornar semelhante a Jesus, que venha, irmãos, agradece e festeja, porque estamos a ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Glória a Deus. Celebra o Senhor. Podes passar? O louvor tem uma função didática. Que é isto? Isto é muito importante. Porque a teologia bíblica é que deve inspirar os nossos louvores e não o contrário. Muitas vezes há igrejas que estão a ensinar falsa doutrina através das músicas. Como assim? Sim, sim. Há heresias. E nós damos conta. Porque tem uma boa batida, porque tem um groove e achamos que aquilo está muito bem. Mas aquilo que estamos a cantar não presta. Não é bíblico. Sabe o que? Podes passar? É isso que eu trouxe isto. Podes passar outra vez? A música e a rima facilitam a memorização de ensinos, de memoriais históricos do que Deus fez. Como é que vocês aprenderam a tabuada? Eu aprendi a cantar. Não é? Eu aprendi a cantar. Eu cantava as tabuadas. A música e a memorização, não é? A música e a memorização vão unidas. Na escola dominical, eu me lembro de versículos inteiros porque os cantava. A música ajuda a memorização. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus conhecia o poder da interiorização de conhecimentos através do cântico e da rima. Os cânticos de louvor continuam a possuir ainda hoje uma força didática pedagógica em relação a Deus e um canal de doutrinamento do povo. É muito importante o que escolhemos cantar, porque podemos estar a doutrinar o povo mal, irmãos. É gente do louvor. É verdade. Sabe que John Phillips Sousa, que era um músico americano que compunha as marchas de espírito patriótico nos Estados Unidos, sabia o peso que a música tinha na mente dos homens e disse: deixa-me fazer os cânticos do povo e não me interessa quem faça as suas leis, porque sabia o impacto que tinha nas músicas na mente das pessoas. Por isso é tão importante pararmos muitas vezes a analisar o que estamos a cantar. E volto a dizer, a teologia bíblica deve inspirar os coros e não ao contrário. Não ao contrário. Eu acredito nisto porque o cântico tal diz. E onde é que isso está escrito? Não está escrito. Então nós devemos analisar cada frase, irmãos, e sermos zelosos do que cantamos. Porque podemos estar ensinando uma coisa que não funciona. Podes passar? Podes passar outra vez? A doutrina bíblica deve inspirar as nossas composições e não vice-versa. O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto que o de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as escrituras para ver se o que o Paulo e Silas diziam era exato. E o resultado disso, o resultado da exatidão daquilo que estavam a cantar, ou seja, a ensinar, é que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas muito respeitadas e poucos homens. O resultado de cantar o bíblico é que vai produzir um efeito, entendem? Só a verdade é que produz um efeito. Só a verdade é que liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há muita gente cristã frustrada porque não funciona algo que aprendeu. E se não funciona é porque Deus não disse.
irmãos estão comigo? Então nós temos que cantar o que Deus disse. Podes passar? Rapidamente. ênfase nas nossas composições. As nossas composições e os nossos cânticos devem ser cristocêntricos. Jesus deve estar no centro. Quando tu começas a ver um cântico que fala pouco de Jesus ou nada, há qualquer coisa aqui que não está bem. Porque o nosso louvor e a nossa adoração deve ser cristocêntrico. Irmãos, vamos ver os alinhamentos das nossas músicas. Nós temos também um workshop que fazemos em que comparamos o nosso credo com o que cantamos e vemos qual é o déficit da doutrina que está nos nossos coros. Epá, a última vez que fizemos isto havia várias igrejas a fazer diferentes e chegamos à conclusão que poucas igrejas cantavam, por exemplo, sobre o Espírito Santo. Como assim? Não temos nada sobre o Espírito Santo. O louvor tem uma função didática e não nos podemos esquecer disso. Só e exclusivamente a palavra de Deus produz fé verdadeira e eficaz. Pois. Só. E aí voltamos outra vez, não é? Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque em vão me adoram. Ou seja, nós podemos estar a adorar e a louvar em vão. Nós não queremos isso, pois não? Não, queremos adorar em espírito e em verdade. Podes passar? Desculpem que estou a correr um bocadinho mais. Cuidado com o uso excessivo da poesia. Às vezes há músicas com uma poesia que não tem nada a ver, só traz heresia. Queremos ser tão poéticos que não dizemos nada. Ou o que dizemos é um bocado estranho. Então, cuidado com o uso excessivo de poesia e composição que não é bíblica. Podes passar? E por último, eu trouxe uma análise de um documento histórico extra-bíblico, só que o meu iPad morreu há bocadinho. Ficou sem bateria. Mas eu vou explicar mais ou menos o que esse documento trazia. Este documento é uma carta escrita por Plínio o Jovem, que era um governador de uma província romana nos tempos da perseguição, depois de Jesus ter ascendido pouco tempo depois. Como vocês souberam, houve perseguição na igreja e os governadores das províncias romanas eram obrigados a prestar contas sobre isso e colocar à prova os crentes que encontravam. E faziam várias provas. Então este Plínio Jovem escreveu uma carta ao imperador e lhe disse, ele explicou o que lhe estava a acontecer. E este documento, irmãos, é extra-bíblico, não é Bíblia. Mas nós temos imensas provas, evidências extra-bíblicas de que Jesus viveu, de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou, o registro dos seus milagres, às vezes até por inimigos deles, e gente que nem sequer era cristã, como por exemplo o Flávio José. E esta carta dizia que os crentes eram aqueles que se reuniam uma vez por semana e que cantavam hinos, e atenção músicos, cujas letras falavam de Jesus como Deus. Coisa tremenda. As letras dos primeiros crentes falavam de Jesus como sendo Deus. Tremendo. Olha o que lhe ficou no ouvido a ele. Jesus é Deus. Então aquilo que nós cantamos é muito importante. Que os nossos louvores sejam cristocêntricos. Que os nossos louvores nos ajudem a lembrar, nos ajudem a agradecer e nos ajudem a festejar. Às vezes nós pensamos, que cores vou escolher? Olha, filtra os cores por aquelas 3 palavras e traz isso para a igreja. Porque se Davi deu essa indicação aos músicos naquela hora, ele tinha noção do que era importante cantar. Amém, irmãos? Amém. Eu penso que terminou por aqui. Acho que sim.
não podemos fazer este exercício. Faremos outro momento, um exercício em que nós abrimos a Bíblia e comparamos essa. Sabe o quê? O que ele digo ao princípio. Nós pegamos, foi tão engraçado, curioso, interessante mesmo, porque Deus sabe todas as coisas. Então, o enxerto que o irmão leu foi o coro que Davi deu àqueles músicos que lhe deu as 3 palavrinhas do que deviam fazer. Depois disse, façam assim, e eles deu uma amostra. Então o exercício é pegarem esse coro e procurar as 3 palavras, não é? O sentido das 3 palavras nesse cântico. É como dizendo, olha, vocês têm que lembrar, celebrar e agradecer. Olha, façam assim. E eles dão um exemplo. E esse foi o coro que o irmão começou a ler. Tem mais versículos. Mas é muito interessante, se quiseres fazer esse exercício em casa. Vai lá e vais ver que o coro que Davi deu a eles tem tudo isso que nós falamos. Irmãos, que nós possamos ser adoradores em espírito e em verdade, que tenha uma manifestação externa de louvor dessa adoração a cada dia na nossa vida. Vamos ficar de pé nesta hora. Te louvamos, Senhor. Eu gostava nesta noite de poder chamar a todos os ministros de louvor, a todos os que servem no louvor na sua igreja aqui na frente. Que vamos orar por ela. Posso, pastor? Eu não pedi permissão, mas posso. Podem vir todos os músicos para aqui e os cantores. Vocês também, meus queridos. Se a música para, não faz mal. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha,